Edital. Vereador Cleiton Valentim, presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, em exercício, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a reunião ordinária do dia 8 de dezembro de 2011 terá a seguinte ordem do dia. Primeira discussão e votação das proposições abaixo. Projeto de lei número 084/2011, de autoria dos vereadores Carlos César Gomes e Cláudio Melo, considero de utilidade pública para a Sociedade de Proteção Ambiental e Animal, Grupo de Estimação. Esse é o projeto de lei número 084/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Assistência Social, examinando o projeto de lei 084/2011, de autoria dos vereadores Dr. Carlão e Cláudio Melo, considera de utilidade pública a Sociedade de Proteção Ambiental e Animal. A entidade tem o objetivo de trabalhar em defesa do meio ambiente e das causas naturais, bem como em prol dos animais abandonados. Assim sendo, é de parecer que o projeto de lei seja aprovado como se acha redigido. Em discussão, em votação, para discutir, vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, eu primeiro gostaria de parabenizar o Dr. Carlão, agradecer a honra de assinar esse projeto junto com ele, porque essa ONG, a estimação da companheira Bebete, ela já faz um trabalho e fez um trabalho na tragédia que nós temos que elogiar, parabenizar, nos orgulhar. Ela na última sessão esteve aqui e nos disse que apenas restam 70 animais dos 2.000 animais que foram encontrados na tragédia para serem doados. Que todo fim de semana, na feira de doação, que lá no município do Rio de Janeiro, que inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, disponibilizou lá um lugar, uma estrutura, para que os animais que ficaram órfãos aqui na tragédia de 11 de janeiro, pudessem ser adotados. E a Bebete é uma mulher, uma guerreira, e o Dr. Carlão está de parabéns. Eu acho que essa é o tipo de ONG, por isso que a gente nunca pode generalizar em nada. Nós sabemos que temos ONG que são montadas para esquemas, mas nós temos também ONGs extremamente sérias que contribuem, e que se não fossem essas ONGs sérias, com certeza o governo não daria conta das demandas que aparecem no dia a dia. Então, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar e dizer que essa casa, dando esse título de utilidade para essa ONG, está contribuindo, sem dúvida alguma, para que tenhamos aqui uma saúde pública melhor, mas, sobretudo, a oportunidade de cuidar dos animais aqui da nossa cidade, que após a tragédia a gente sabe que aumentou muito o caso do abandono, e também ficaram órfãos porque os seus donos, com certeza, ou perderam a sua residência ou faleceram. Então é um trabalho que nos emociona, e eu quero agradecer muito a oportunidade que o Dr. Carlão me deu, e eu quero dizer do orgulho de estar assinando junto com ele esse projeto. Muito obrigado, senhor. Ainda em discussão, vereador Dr. Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Na verdade, não é nem para discutir, é só para lembrar que esse trabalho desse grupo, na verdade, capitaneado pela senhora Bebete, capitaneado por ela, mas é um grupo grande de pessoas que se dedicam à melhor condição de vida dos animais. Eu conheço essa pessoa, a Bebete, e o seu grupo há pelo menos, sei lá, mais de 20 anos. Desde o tempo que era veterinário, ele já tinha esse trabalho, como tinham outras instituições que trabalhavam na proteção de animais. Mas esse trabalho teve uma repercussão tão grande desse grupo, que daí foi feito um filme. Você comentou do filme? Falou do filme, né? Foi feito um filme.
E esse filme, que não é um curta-metragem, é um longa-metragem, ele foi apresentado numa mostra internacional, competindo com vários temas diferentes, de vários países, Holanda, França, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, e foi o primeiro colocado nessa mostra internacional, o que, sem dúvida, coroa o trabalho dessas pessoas. Então, por isso, elas, como não tem ainda o título de utilidade pública, achamos que isso possa ajudá-los na obtenção de recursos, na confiabilidade junto a outras instituições. Por isso, essa casa hoje pretende votar e votará, com certeza aprovará o título de utilidade. Toda a documentação está presente e elas nos mandaram, senhor presidente. Eu quero agradecer aqui ao seu diretor, Léo, e à sua equipe, e a Vossa Excelência também, porque não, por ter permitido que nós passássemos. Não é um filme, é só o trailer do filme, coisa de 2 minutos só. Aí o senhor, Vossa Excelência, poderia falar com o rapaz que ficou de fazer André? Gostaria já está vindo aqui. O André, para poder operar o tapa-show. Seria agora o filme, Excelência? Sim. Pedir também para que apague as luzes, para que tenha uma visibilidade melhor. Obrigado. Igual a essa catástrofe eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Nunca imaginei que o Rio de Janeiro pudesse passar por uma coisa dessa. A dimensão do problema era muito maior, era muito além do que qualquer pessoa pudesse imaginar. Se cada animal desse pudesse falar, pelo menos na nossa língua, olhar um português que ele se expressar e se expressa muito bem, olhar os olhos de cada animal, a gente entenderia cada história. Morreu muita gente, morreu muita gente, morreu muita gente. Eu me lembrei dos animais. Falei, os animais não vão ter quem socorra. Muito triste, situação de horrorosa. Os bichos enlouquecidos porque eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Foi isso que acabou comigo. E quando eu penso que tem só vontade de chorar, isso foi muito ruim, né? Why do you rescue animals? Yeah. And when you look into an animal life during a disaster, you're looking at the eye itself.
De voto, vereador Cláudio Melo. Só registrar que quando a gente fez a discussão, a Bebete ainda não se encontrava aqui entre nós, ela e as amigas, a equipe de toda a ONG. Eu sei que tá chovendo, mas dizer que a gente que se sente orgulhoso de estar fazendo o que o Poder Legislativo precisa fazer, né? E esperamos que isso possa ajudar a ONG a prosperar cada vez mais em prol dos animais e da própria saúde pública. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vai registrar aí o tempo, por favor, Major? Senhor presidente, senhores vereadores, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Me inscrevi na liderança para fazer alguns registros. Primeiro, hoje é o Dia da Justiça. O Dia da Justiça, e coincidentemente eu recebi, foi publicado hoje no Diário Oficial, a decisão de uma ação que eu ingressei, uma ação de obrigação de fazer em 2010, que foi visando a identificação dos veículos dessa casa, que a maioria já está identificado, faltam alguns carros a serem identificados ainda. E na oportunidade... Posso ser nessa uma parte? Pois não. Só para esclarecer que é importante. Os adesivos na urgência foram feitos de uma forma que não foi... Na urgência foi uma coisa atabalhoada. Então, com isso, inclusive um carro meu que arranhou, o carro que eu uso arranhou a porta, a gente arrancou para fazer a pintura, os outros estão identificados. Mas, além disso, outros carros também estão com essa situação. Então, está sendo providenciado um novo adesivo, um padrão, para padronizar para todos os carros. Então, devido à urgência, devido à falta, por isso todos ainda não foram colocados. Não, sem problema não. Mas eu acredito que cerca de 80% da frota já está identificada. Senhor presidente, só que eu acho que vai ter que acelerar a confecção, porque Vossa Excelência, se não foi notificado, será notificado, provavelmente amanhã, da liminar e da decisão da minha ação, que determina a imediata identificação de todos os veículos em 5 dias e inclusive a retirada da película de insufilme também de todos os veículos, sob pena de multa diária de R$500 por veículo. Isso foi uma ação que eu ingressei em fevereiro ou março de 2010, que a decisão saiu hoje. Então eu sei que Vossa Excelência, quando assumiu, não é na gestão de Vossa Excelência, é na gestão do Dr. Habib, mas Vossa Excelência, inclusive alguns vereadores tomaram a iniciativa de identificar. Então agora, quem não identificou ainda, eu quero alertar Vossa Excelência para que a casa não pague nenhuma multa às pessoas que não identificaram, que o façam, porque Vossa Excelência, como presidente, terá essa responsabilidade. Então isso é um registro que eu gostaria de fazer, a sentença é do Dr. Carlos Arthur Basílio, e só vou ler aqui a conclusão da ação. A ação de obrigação de fazer, proposta por Cláudio Melo contra a Câmara Municipal de Teresópolis, para obrigar a administração da Casa de Leis a cumprir o artigo 6º da Portaria 096 de 2005, que preceitua a identificação. Artigo 6º. Os veículos em uso do serviço público da Câmara Municipal de Teresópolis serão identificados com o brasão da cidade e com as
e com inserções em ambos os lados. Aduz que os veículos utilizados pelos senhores vereadores não obedecem a essa norma, porque não contém as identificações laterais. Então, concluindo, ele diz assim: assiste, portanto, ao edil autor da ação o direito de exigir o cumprimento da portaria 096 de 2005, que era a gestão do Dr. Carlão, se não me falha a memória, como presidente da Casa. Isso. E o artigo 37 da Constituição Federal, nas práticas administrativas da Casa de Leis, e que pertence às leis que pertencem. Posto isso, julgo procedente o pedido para condenar o réu a promover a identificação de todos os veículos oficiais da Câmara Municipal de Vereadores, na forma do artigo 6º da Portaria 096 de 2005, identificando-os lateralmente com o brasão do município, de forma visível, segundo as especificações daquela norma, assim como retirar todas as películas de insufilme dos respectivos vidros dos veículos, apreciando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concedo nos termos do disposto desta sentença, combinando o prazo de 5 dias para o seu cumprimento e multa diária de R$ 500 a partir do 6º dia para o caso de descumprimento, ainda que parcial, em relação a cada veículo, condena o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência e ao patrono do autor na ordem de 10%. E, senhor presidente, então, só para efeito de registro, aquela conjuntura, eu me lembro que a propositura daquela ação também foi logo depois daquele episódio que eu fui excluído de todas as comissões, e na verdade, o Poder Judiciário decidiu no início de dezembro, mas só foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial, e eu tomei ciência. Então, eu só alerto a Vossa Excelência que eu acho que não é uma coisa que a gente pode cumprir tranquilamente. A sociedade, com certeza, vai parabenizar essa casa por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Não, senhor presidente, é que eu acabei esquecendo do outro registro em relação às eleições. Deixar claro que o PT está se preparando. Nós temos reunião do diretório amanhã. Estou aqui, inclusive, com a questão do calendário que o TRE já distribuiu. Pelo calendário aqui, as eleições estão aí. As eleições estão aí. O primeiro dia de campanha é dia 28 de dezembro. As convenções podem ser realizadas entre 19 e 25. O último dia para a convenção é 25 de dezembro. Então, tem que começar a botar o bloco na rua. O PT vai para as urnas, terá a candidatura própria e nós, com certeza, vamos cumprir aqui o calendário determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Muito obrigado. Não, senhor presidente, só lembrar, eu estava até comentando com o vereador Anjinho aqui, que o prefeito Kassab, ele também vai ficar na história porque ele teve a ousadia, se não o primeiro prefeito no país, a ter a ousadia de aumentar a tarifa de ônibus em pleno estado de calamidade pública. Eu procurei, não achei em lugar nenhum um caso semelhante a esse. Ele prorrogou o estado de calamidade pública com vários argumentos de empobrecimento da população, as vias obstruídas, uma série de argumentos. 15 dias depois ele aumentou a passagem de 2,30 para 2,50. E nós não nos conformamos com isso e ingressamos com aquela ação popular que baixou a passagem por 48 horas, infelizmente apenas 48 horas, porque eles conseguiram obter uma liminar lá no Tribunal de Justiça e caçaram essa decisão do Dr. Márcio Omo Cardoso, que também achou uma covardia, um despropósito, aumentar a passagem tarifa de ônibus nesse estado de calamidade pública. E dizer que essa casa aqui tem um papel fundamental. Não tem licitação. Essa empresa que está aí sem ter tido licitação. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, patrocinada pelo Ministério Público Estadual, que na época a autora era a doutora Anaísa, hoje está sob a responsabilidade do doutor Silvio, e que a gente quer fazer licitação. Vamos fazer uma audiência pública, vamos trazer o Ministério Público, vamos trazer a população e vamos esclarecer isso.
Funciona o transporte coletivo aqui sem ter tido licitação. Então, essa casa pode chamar para si essa responsabilidade e terminar com essa condição. A passagem cara, Vossa Excelência tem toda a razão, doutora Cláudia, e dizer que eu sou favorável sim a regulamentar o transporte alternativo, com cuidado, né, com todos os parâmetros. Eu acho que oferecer o transporte coletivo hoje para a população é uma tendência que o município necessita. O número de veículos que estão entrando a cada dia nas ruas, não, de tudo. E as ruas são as mesmas. As ruas são as mesmas. Então, nós queremos dizer que está à disposição. Eu acho que eu só não marquei a audiência pública logo depois da conquista da liminar, porque a minha agenda e a agenda do doutor Silvio do Ministério Público não se encontraram. Então nós vamos estar propondo depois do recesso, provavelmente, uma audiência pública para que a gente esclareça para a população. Vou conceder uma parte à doutora Cláudia, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Melo. É só para realmente lembrar a questão dos abrigos de ônibus. Ele detém a concessão de ônibus, cobra um preço absurdo de passagem e não oferece um abrigo de ônibus. Hoje, num dia chuvoso, você tem que ficar lá, ou debaixo de uma marquise, quando tem a marquise. Então, vereador Cláudio Melo, nós temos sim que tomar uma posição enquanto poder legislativo. Não é nem de penalizar quem já serviu tanto tempo, não. Só que tem que cobrar posturas e cobrar responsabilidades. Quem é a concessão, beleza. Então tem que ter abrigo de ônibus, tem que ter um preço justo de passagem, tem que ter uma rodoviária de integração. Pode ser ter a aviação, não tem problema, mas ele tem que dar a contrapartida. É absurdo uma cidade como essa, 200 mil habitantes, não ter um abrigo de ônibus, quando tem da empresa privada que constrói. Então eu só queria partilhar, vereador Cláudio Melo, dizer que tem muita coisa para a gente conversar e na audiência pública seria talvez um mecanismo que a gente encontre. Obrigado. Para amenizar essa situação de pessoas, inclusive, que estão andando a pé, porque não tem dinheiro para frequentar as unidades do SUS, eu quero lembrar novamente da lei municipal que foi aprovada por unanimidade nessa casa, que é a linha gratuita da saúde, que fiz a emenda no orçamento desse ano e que o prefeito Arley se comprometeu a implementar no ano de 2012. Para quem não conhece essa legislação, é aquele ônibus semelhante ao da OAB, que durante o horário forense fica circulando ali no centro do Rio de Janeiro, ligando os fóruns. A pessoa apenas apresenta a carteira da ordem, adentra esse micro-ônibus e que fica durante todo esse horário atendendo. A gente pensou nesse exemplo e fez um para a saúde, aqui durante todo o horário comercial. Esse ônibus da Secretaria de Saúde estaria ligando todas as unidades do SUS e a distribuição do passe para evitar turismo seria feita pela Central de Marcação de Exames, para que pudesse ofertar esse passe, vamos dizer assim. Então, senhor presidente, só para concluir, eu acho que a questão do transporte público é um desafio para as cidades que querem ser desenvolvidas de forma sustentável. E nós teremos que enfrentar esse debate de forma madura e pensando sempre no favorecimento aos usuários do transporte coletivo. Muito obrigado, senhor. Para discutir, vereador Cláudio Melo. Só para registrar, a gente está repetindo esse pedido, a gente fez nos outros anos, pedir ao secretário de Serviços Públicos para que dê uma atenção lá no bairro da Granja Guarani, agradecer também o executivo, o prefeito, que já está fazendo o trabalho lá no Corta Vento, atendendo o nosso pedido também. Então, agradecer, só falta o asfaltamento, que tem problemas sérios lá no Corta Vento, e fazer esse agradecimento para que a gente possa atender também na Granja Guarani. Muito obrigado.